Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículos 9 até 11. Estamos estudando sobre o discipulado. Filipenses é uma ótima carta para trabalhar esse assunto. Vamos ler 1, de 9 a 11. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas exortações, pelo ensino, pela direção que nos aponta, Senhor, a nossa preparação, que nós sabemos por que estamos aqui, sabemos qual é o Teu plano para a nossa vida, sabemos o propósito do Senhor para cada um de nós, que é nos apresentarmos aprovados no dia de Cristo, para a glória de Deus, com frutos produzidos em Cristo. É isso que nós queremos aprender a fazer, é isso que nós queremos praticar, queremos exercitar a nossa fé. Eu peço que o Senhor fortaleça o nosso coração, nossas mentes nessa direção, ó Deus. Apesar dos dias difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco e precisamos da coragem de testemunhar de quem é o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus abençoe cada um dos que estão presentes aqui nessa manhã, nessa direção, Pai, e também as outras classes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só recordando aqui a Epístola de Filipenses, né, uma das epístolas aí que Paulo escreveu na cadeia, provavelmente, né, quando ele esteve preso em Roma, ali, anos 60 e pouco depois de Cristo, né? Ficou 2 anos preso e ali ele deve ter escrito esta epístola de Filipenses. Alguns acham que foi durante alguma outra prisão que ele passou, né? Mas a maioria acha que realmente foi essa aí de Roma, quando ele apela para César e é levado para Roma, ele teria escrito esta epístola, né? Igreja de Filipos, os irmãos já estudaram a primeira aula sobre este assunto, né, no domingo passado, mas a igreja de Filipos começou com a conversão de Lídia, né, só recordando aqui como é que ela começa, né, ela é descrita no livro de Atos. Ela se converte e ali outras mulheres, outras pessoas se convertem. Paulo funda essa igreja ali em Filipos, que é na Macedônia, uma cidade importante na Macedônia. Macedônia hoje é Albânia e Grécia, né? Um pedaço da Grécia e a Albânia, principalmente a Albânia. E você tem então Paulo ali ministrando. Ele tem aquele evento com aquela moça endemoniada que estava adivinhando, né? E ele expulsa aquela moça, né? E as pessoas que usavam aquela moça, aquele espírito de adivinhação para ganhar dinheiro, acabam ficando bravos, né? Porque ele expulsou o demônio da moça. É mais importante ganhar dinheiro do que libertar uma pessoa, né? Para as pessoas gananciosas. Então eles perdem aquele dinheiro e eles levantam acusações contra Paulo, e Paulo então é expulso de lá, ele é açoitado, preso. Os romanos descobrem que ele era romano, então ficam com medo e soltam ele, né? Toda essa história, né? Então essa é a cidade onde tudo isso aconteceu, onde Paulo começa essa igreja. Depois eles levaram uma oferta para Paulo na prisão, e aí por meio de Epafrodito, que é mencionado na epístola. Então tudo isso dentro desse contexto dessa carta, né? Aqui no versículo 9 que nós lemos, então, peço isto, quer dizer, no original esse peço é em oração. Esta é a minha oração, que o vosso amor cresça ainda mais e mais. O amor cresça. Quando ele fala o vosso amor cresça, então eu parei para pensar, bom, se isso aqui é o centro da vida cristã e é que o amor cresça,
é o centro do discipulado cristão. A ideia central do discipulado cristão é que o seu amor cresça. Se o seu amor crescer do jeito correto, do jeito bíblico, você vai andar na direção certa do discipulado. Então você precisa saber o que é o amor, né? O amor é algo fácil de perceber, mas difícil de definir em palavras. O que é amor? O que é amor? Alguém pode me ajudar nessa definição? O que você entende por amor? Uma decisão. Uma decisão de quê? De alguma ação por alguém. De alguma ação por alguém. A gente tem que detalhar um pouco mais, né? Não é qualquer decisão que é amor. Uma decisão de alguma ação por alguém. Que tipo de ação? Qualquer ação não é. Então, Cuidado. Boas ações, caridade. Algumas Bíblias traduzem como caridade, né? Tipicamente, Bíblia católica traduz o ágape aqui, que é o amor, a palavra grega do amor aqui é o ágape. Tipicamente, Bíblias de versão católica traduzem como caridade, para distinguir de outras formas de amor, né, como amizade e paixão. Então, caridade é uma boa tradução para a palavra amor? Alguns acham que não. Qual que é o problema com a palavra caridade? Está ligado com isso que vocês falaram, né? Cuidado, fazer o bem. Então, o que é que está faltando aqui na palavra caridade? Ela está na direção certa, mas ela não é profunda o suficiente para descrever amor, né? Não estou criticando a tradução, na verdade, estou só comentando que não comunica tudo o que a palavra... Está ligada também com compaixão, isso é um pouco diferente do amor. Está ligado com compaixão também. Com compaixão. Compaixão e caridade é muito parecido, né? Amor também é parecido com isso tudo, né? Compaixão, caridade, benignidade e benevolência. Então tudo isso está na direção, mas não fecha a definição de amor. Mas os irmãos percebem o que é amor com isso, né? Mas ainda está faltando alguma coisa. É uma definição longa e detalhada, né? Do que ele não é e do que ele é, né? A gente vai ver essa passagem também de 1 Coríntios. Antes de chegar na 1 Coríntios, eu separei alguns textos aqui que falam sobre o amor. Primeiro, Deus é amor, né? Você dizer que Deus é caridade fica meio frágil, né? Falta alguma coisa aqui, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então, o discípulo, como estamos pensando em discipulado, se ele fala que o meu amor deve crescer, então eu penso eu devo ser como Deus, que é amor. Então eu tenho que pensar em Deus. Tenho que ser como Cristo, né? Cristo é Deus e Deus é amor. Então Cristo é a manifestação, para os que viveram na época, era a manifestação visível do amor de Deus, né? Para nós que não vimos, a manifestação escrita do amor de Deus, né? Cristo é a manifestação escrita. Você não tem só a manifestação escrita, você tem o Espírito Santo, que também é Deus e também é amor, e Ele está em nós. Então não é só um conceito lido num livro, é um conceito experimentado espiritualmente no nosso coração. E o Espírito se habita em nós, ele deve produzir amor em você. E se você não tem amor, você não tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você tem o amor de Deus, está derramado nos nossos corações. Está escrito na Bíblia, né? Mas eu devo amar. Vamos ver aqui então um texto inicialmente em 1 João. 1 João capítulo 4 tem alguns versículos que falam sobre o amor. 1 João 4, vamos ver o 10 primeiro, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Está mencionando algumas coisas aqui como escândalo, né? E ele vai comentar sobre as práticas do verdadeiro cristão. A primeira epístola de João te dá diversas formas de você identificar se você está andando em Cristo, andando na luz ou não. Isso te dá uma segurança de salvação.
Mas uma das coisas, um dos pontos é o amor ao irmão. Não é só o irmão que você deve amar, né? Jesus falou que você deve amar seus inimigos também. Mas aqui ele trata em particular, em especial, com o irmão. Se nem o irmão você ama, né? Então alguma coisa está muito estranha na sua vida. Versículos 15 e 16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele fala o que você deve amar e o que você não deve amar. Você não deve amar o mundo, as coisas do mundo, o sistema do mundo. Não está falando das pessoas, está falando do sistema. Você deve amar as pessoas do mundo, os seus inimigos também, mas não o sistema e as práticas. Mas você deve amar os irmãos. João 3,16: Deus amou o mundo. Então, e ele mostra como amou. Ele deu o seu filho para morrer, ou deu o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele dá também a ilustração da forma como você deve amar. Com sacrifício, doando-se, você se entregando em favor do outro a quem você ama. Nesse sentido, você pode parar e pensar: será que eu amo as pessoas? Você ama o seu vizinho? Eu não amo meus vizinhos. Eu não amo meus vizinhos. Assim, eu posso dizer que eu deveria amar. Sim, claro que eu deveria amar. Mas na prática eu não amo. Eu nunca fiz nada por eles. A não ser bom dia, boa tarde, tudo bem, encontro no elevador, brinco com meu filho e tal. Mas eu nunca fiz nada pelos meus, nunca me entreguei por eles, nunca fiz nada por meus vizinhos. Então eu não amo meus vizinhos, por definição. Porque vocês acabaram de dizer que o amor é você cuidar, você fazer uma benevolência, uma beneficência. Eu nunca fiz nada por ninguém, então não amo, por definição. Gostaria de, deveria, mas não investi tempo nisso, não me preocupei. Você ora pelos seus vizinhos? Às vezes eu oro, então pelo menos alguma coisa você demonstrou de amor, né? Mas assim, na prática, o que você sacrificou para alcançar alguém? Pelo menos do seu tempo, né? Precisamos fazer essa autoavaliação, porque a autoavaliação é que João está colocando diante de nós na epístola para você se sondar, né? Você perceber se você está dando o caminho correto. Então pense nisso, pense em quem você ama, em quem você não ama. Eu amo minha família, eu amo, eu faço alguma coisa por ela, eu invisto nela, mas e o próximo? E os meus inimigos ou os meus desconhecidos? Quem que você ama? Quem é o seu próximo? Com quem você gasta tempo e dinheiro? Esse aí é para você pensar. Com quem você gasta emoções, lágrimas ou coisas assim. Essas são as pessoas que de fato você ama. As outras são pessoas que você sabe que deveria amar. Você não odeia, não está brigado com elas, não, tudo bem, você está em paz. Mas seus colegas de trabalho, para quantos deles você já falou de Cristo, né? Esses você amou, você falou com eles. Os que você não falou, se você nem falou, nem orou, então não há nenhuma manifestação de amor. De fato não há. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Ele fez alguma coisa por nós, então Ele mostra o amor.
Ele associa amor também com misericórdia aqui, né? Porque ele começa o versículo 4 falando que ele é riquíssimo em misericórdia e tem pelo seu muito amor. Então, ele deveria, eu não vou falar o que Deus deveria fazer, mas ele poderia nos condenar ao inferno pela lei dele, né? Pela justiça de Deus. Ele tem todo o direito de nos condenar ao inferno por sermos pecadores inimigos dele. Mas, como ele é riquíssimo em misericórdia, ele não castiga, e em contrapartida, porque ele tem muito amor, ele nos salva, né? Ele não simplesmente nos salva sem dar nada em troca. Ele deu seu filho, não custou muito, né? Salvação é pela graça para nós, para Deus não foi nada de graça, né? Foi um preço altíssimo. Então, tanto o pai que sacrifica o filho, quanto o filho que se sacrifica, o preço é gigantesco. Então, está provado o amor de Deus. Ele prova o seu amor, entregando Jesus em nosso lugar. Tá, então nós percebemos nesses textos, vamos ver também Romanos 5:8, que Deus é amor e que Deus prova o seu amor por meio de atos, de ações. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá. Então, eu posso pensar, bom, então amar é fazer o bem ao próximo? Não, também não. Mas ele envolve fazer o bem ao próximo. Assim, se você ama, então você faz o bem. Se você não faz o bem, é sinal que você não ama. Se você ama, vou repetir. Se você ama, você faz o bem. Se você não faz o bem, então você não ama. Com isso eu posso concluir que amar é fazer o bem? Não. Por quê? Porque você pode fazer o bem sem amar. Ficou claro isso? Se eu amo, eu faço o bem, mas às vezes eu faço bem sem amar. Então, amar não é igual a fazer o bem. Amar gera o bem, mas ele não é igual. Porque eu posso fazer falsamente o bem para alguém. Eu posso praticar caridade sem amar. Posso praticar caridade com interesses próprios, para me projetar. Então, não é a mesma coisa. A ação em si não é sinônimo de amar. A caridade não é sinônimo de amar, né? Então, a gente tem 1 Coríntios 13, versículo 3. Aqui o texto que o João Paulo tinha mencionado. É isso, 1 Coríntios 13, 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Isso é caridade? Ele não disse, se eu fizer isso para ganhar uma eleição. Não disse a razão. Ele simplesmente, se eu fizer isso, dar toda a minha fortuna, não sei qual era o tamanho da fortuna e tal, às vezes ele estava pobre, às vezes ele estava bem, ele fala isso ao longo das epístolas, né? Mas supondo que eu fosse rico e desse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha, isso aí é amor, né? Não. Mas Cristo não se entregou e se sacrificou, isso não é uma prova de amor? No caso dele é, porque eu sei as motivações dele, é a glória do Pai e a minha salvação. Então isso aí é amor. Agora, ele não diz qual é a motivação dele para entregar o seu corpo para ser queimado. Talvez seja pela causa de Alá, né? Pode ser, eu coloco bombas no meu corpo, me explodo num prédio para matar judeus e pronto, eu fiz isso, entreguei meu corpo para ser queimado por uma causa que eu acredito. É amor? Não é amor.
Então você se entregar por uma causa não é uma prova de amor. Então tem algo que ainda está faltando na definição de amor. O amor gera boas obras. O amor gera entrega. O amor gera a renúncia da minha própria vida. Mas eu posso renunciar à minha própria vida, posso fazer o bem ao próximo e não ter amor. Então não é a mesma coisa. Eu preciso de algo mais na definição. Então, o que é? Uma preocupação com o próximo está ligado com isso. Uma decisão, como Thales mencionou, a decisão é a palavra-chave. Começamos com essa palavra aqui na discussão. Oi? Seria mais ou menos, talvez, aquilo que eu quero bom para mim, eu também querer do outro. Pronto, aí já estamos detalhando um pouco mais a motivação, né? Essa é uma motivação bíblica, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Está na direção, estamos completando a definição, né? Uma decisão de abençoá-lo da forma como eu gostaria de ser abençoado. Não é só desejar o bem-estar do outro, também isso faz parte. Ainda precisamos de uma motivação última. Nós devemos, por exemplo, se eu definir amor como sendo, bom, amor é a decisão de abençoar alguém. Bom, só que eu devo amar a Deus, certo? Mas eu não vou abençoar a Deus, não tenho o poder de abençoar Deus. Então, eu preciso expandir um pouco mais a minha definição. Não posso me restringir a abençoar o próximo. Eu tenho que colocar algo mais. Está tudo certo, mas está faltando um detalhe aqui, porque senão eu não consigo pensar no meu amor a Deus. Eu amo Deus, mas eu não faço nada que Deus precise, né? Ele não está necessitando de mim. Então, eu declaro que Deus é bendito, mas eu não consigo abençoá-lo de fato com minhas ações, né? Mateus 22, 36 a 40. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Algumas traduções dizem entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou ter que fazer uma distinção aqui entre o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Eu não consigo fazer a Deus aquilo que eu faço ao próximo, mas os dois estão ligados. Como é que eu posso amar a Deus? O amor ao próximo, vocês acertaram, né? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, cuidar dele, das suas necessidades com a motivação correta. E a Deus? Como é que eu posso demonstrar amor? O que é amar a Deus? Como é amar a Deus? Acho que um dos pontos é a obediência, né? Certamente o ponto central é a obediência. Obediência voluntária de coração, não por imposição, né? Você pode obedecer por imposição, por alguém que alguém te obrigou, mas aquela obediência voluntária de coração. Jesus disse que é isso, né? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Não dá para você amar Jesus e não guardar os mandamentos de Jesus, né? E um dos mandamentos é amar o próximo, que é o desejo, então, ardente pelo bem do próximo. Se você tem um desejo ardente pelo bem do próximo, bem verdadeiro, né? Aí você tem que colocar esse amor no contexto do amor bíblico, que é aquele com conhecimento do Evangelho, né? Você fazer o bem ao próximo não é você benzer o próximo, né? Alguém que benze o próximo em nome de algum orixá, sei lá o quê, ele acha que está fazendo bem, mas ele não está. Por quê? Porque está faltando a verdade.
O amor verdadeiro tem que estar pautado na doutrina bíblica. Então eu vou fazer o bem de acordo com aquilo que Deus chama de bem, né? Isso é amar. O outro está amando do jeito dele, mas é um jeito errado. O amor que estamos tratando aqui é o amor ágape bíblico. Esse não pode ser praticado sem alguém que tem o Espírito Santo. Todas as ocorrências desse amor nas epístolas, nas instruções para a igreja, é para alguém que conhece Jesus. Essas pessoas têm o quê? O amor de Cristo, e Jesus está derramado em nossos corações. É desse que eu estou falando. Outras formas de amor, caridade, etc. existem, mas não é dessa que eu estou tratando. Então essa é o ardente desejo do bem do próximo, né? Eu vou me esforçar pelo bem do próximo, o bem daquilo que Deus chama de bem. E esse é um dos mandamentos de Jesus. Então, se você ama Jesus, você vai obedecer. Você tem o quê? Um desejo ardente de seguir Jesus. Esse é o discipulado, né? O discipulado começa com amor. Eu amo Jesus, como Ele me amou. Ele me amou primeiro, portanto eu o amo. Então Ele teve o desejo de morrer por mim, então eu tenho o desejo de viver por Ele. Então isso vai me levar a obedecer os seus mandamentos. E um dos mandamentos é me preocupar mais com o próximo. Então eu vou também, isso vai gerar um desejo no meu coração de buscar o bem-estar espiritual e físico também do próximo. Então, voltando a 1 Coríntios 13, nós temos uma parte, né, daquele capítulo sobre o amor. Vamos ver outras características desse amor. 1 Coríntios 13, versículos 4 agora em diante. Então nós lemos o 3, vamos ver o 4. Então, ele já falou: se eu vender tudo que eu tenho e dar para os pobres, entregar meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, isso não me aproveitaria para nada. Versículo 4, ele vai começar a descrever as características desse amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Então você pode pensar, uma pessoa depositou dinheiro na conta do outro, mas ele trata essa pessoa com leviandade, então não tem amor, né? O amor tem que satisfazer todos esses critérios aqui. O amor não trata, eu vou pagar a pensão para minha ex-esposa, isso não é amor, né? Porque o juiz mandou, né? Está sendo um sacrifício, né? Amor sacrificial, né? Estou dando metade do meu salário ali, mas não é amor, né? O ato em si não é amor. Então ele não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Então ele fica indignado. Indignação também é amor. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Eu amava ela, mas não amo mais. Não era amor, está escrito que o amor nunca falha, né? Então, outras traduções dizem que nunca acaba. Então, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier a ter prefeito, então que em parte será aniquilado. Está falando agora escatologicamente, né, do que vai acontecer. Não é o nosso contexto hoje. Vamos só fechar aqui com o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o amor, o maior destes é o amor. Então, o amor é o dom maior que o cristão tem. É maior do que a esperança ou a fé, né? E ele não acabará. Então, isso é o centro do discipulado. O amor verdadeiro tem estas características. É difícil então você colocar tudo isso no papel, né, para definir o que é amor. Eu coloquei aqui tentativa de colocar no papel em poucas palavras, então com a definição. Você sabe o que é o amor pelas características, né, por tudo isso que vocês comentaram, tudo isso que nós lemos. Se você for colocar em poucas palavras, eu tentei juntar essa palavra decidir, eu acho que era a chave. Decidir. Não é só querer, é decidir. Você pode querer
mas não fazer. Eu decido não agir, apesar de que o meu coração diz que eu tenho que abençoar alguém, mas eu decido não fazer porque eu tenho outras prioridades. Então, o amor, ele envolve a decisão. Amor é desejar ardentemente obedecer Jesus e decidir fazê-lo em tudo na vida. É a essência do discipulado. Ele vai levar a um desejo ardente de promover o bem do próximo. Não é a melhor definição de amor, não é a definição que eu tentei colocar. É interessante porque o amor é uma decisão que tem que ser tomada em amor. Você não vai tomar uma decisão que Deus não trouxe. Ah, sim. E aí? Uhum. Eu acho. É por isso que ela começa com Jesus, né? E ela parte do Espírito Santo no seu coração, né? Ela, como quando você fala uma decisão ardente de obedecer Jesus, pressupõe que você conhece qual é a vontade de Jesus. Então você vai decidir obedecer a Jesus e isso vai te levar a abençoar o próximo. Então, o amor a Cristo vai gerar o amor ao próximo. Irmão, Ui. lá em Mateus 28, quando Jesus diz: ide e fazer discípulos, e ensinar-os a obedecer e tudo e tal. E é também isso parte de uma ordenança de Jesus, né? Isso caso do texto de João, capítulo 14, aquele que me ama é o que me obedece. Sim, exato. Isso parte de uma ordenança. Nós sabemos quais são os mandamentos de Cristo. Você não pode dizer, eu estou na dúvida qual a vontade de Jesus. Não, você sabe, está escrito, você sabe ler, né? Então, ele diz, vai fazer discípulos. Você pode não saber pontualmente, hoje, o que ele espera que eu faça, com o que ele espera que eu fale. Aí você tem que estar em comunhão com Cristo para saber a cada momento como agir. Mas assim, de maneira geral, a direção você sabe. Oi. O amor, por exemplo, você tem um amor, que é o amor de Deus, aí você tem o amor de uma mãe com um filho, o amor pelo seu marido. O amor é um só, esse amor, todos deveriam viver dessa forma, esse amor por qualquer um. Ou existem as outras formas de amor? Existem as outras formas de amor. Né? Existem algumas formas de amor, em português tudo usa a palavra amor, mas se você for na Bíblia, no grego, você tem outras palavras justamente para fazer essa distinção. Né? Você deve amar o seu marido com todas as formas de amor. O eros, o romântico, né? Casamento sem romantismo não gera filhos, né? O casamento não gera filhos. Você deve o fileu, que é a amizade. Você casa com alguém com quem você tem afinidade. Eu sou atraído por ela, mas eu não gosto de falar com ela. Então, vou passar a vida inteira com ela, tem que falar, né? Tem que ter amizade. E o amor ágape da doação, da entrega, de você querer o bem dela, ainda que de repente ela sofra um acidente mental e você perca a sua esposa. Ela ficou, o cérebro não funciona mais, você vai ter que cuidar dela o resto da vida. Aí o ágape vai manter. Né? Sem os três você está alijado de algum, mas o maior de todos é o ágape. Ele sustenta qualquer situação. Né? Da mesma forma, você pode ter um amor por um animal, um cachorro, por exemplo. Existe uma palavra grega para isso, agora eu não lembro qual que é. Não é a mesma que o fileu. O fileu é uma amizade com uma pessoa. Com um animal, essa afeição, eu acho que eles têm outra palavra, agora eu não estou lembrado qual é. Né? Mas você tem, isso é amor também, né? Você deve ter um amor pelo animal, né? Cuidar, não desprezar. Então, isso tudo faz parte. Desejo, então, alguém pode perguntar, o irmão falou que amar é desejar ardentemente isso e aquilo, obedecer a Deus e o bem do próximo. Desejo é sentimento, a gente confunde assim, mas amor é um sentimento? A gente falou, não é um sentimento, é um desejo, uma decisão. Desejo não é exatamente um sentimento, né? Eu estou falando do desejo com decisão. Se você tem só o desejo, ele é superficial, ele pode ser só um sentimento, né? Mas se você envolve desejo com decisão, aí ele passa de ser sentimento. Se ele é só sentimento, aí ele é uma pena, né, que você tem de alguém. Estou com dó dele. Você está com sentimento. Eu tenho desejo de ajudar
está com sentimento. Mas se você decidiu ajudar aí, você está amando. Na prática é isso que acontece, né? Ele é algo além de só o sentimento. Mas ele também envolve o sentimento, né? A gente viu, a prática sem o sentimento ou a motivação correta também não é amor, né? Vamos lá. Voltando a Filipenses, capítulo 1, versículo 9, né? Então a gente já tem uma definição um pouco mais formal do que é o amor. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais. Se eles já são salvos, eles têm amor. Ele está falando crescer mais e mais, ainda mais. Eles já amam, né? Ele só ora a Deus para que esse amor cresça mais e mais. Só que em ciência e em todo conhecimento, o discipulado verdadeiro tem que passar por isso. Você não pode sair amando de qualquer jeito, né? Vai fazer as coisas erradas, né? Então você tem muito desejo de servir a Jesus, você tem muito desejo de abençoar o próximo, mas você não tem ciência e conhecimento. Na minha tradução acho que eu uso essas palavras, ciência e conhecimento. A Almeida atualizada, essa aqui é a revista corrigida fiel. A Almeida, revista atualizada, diz conhecimento e percepção. Você deve amar com conhecimento e percepção. Eu fui olhar o dicionário grego. A palavra que na minha Bíblia está traduzida como ciência tem o sentido de discernimento e reconhecimento. No Novo Testamento ela é usada para conhecimento das coisas éticas e morais de Deus. Então você tem que conhecer a vontade de Deus, tem que conhecer a lei de Deus, senão você não vai amar. O amor tem que crescer em reconhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Por exemplo, Romanos 10:2, Paulo fala: eu dou testemunho de que os judeus têm zelo da palavra de Deus, porém sem conhecimento. Então eles rejeitam Jesus, né? Mas eles têm zelo da lei de Moisés, eles têm zelo das coisas de Deus, mas sem entendimento. Não adianta, não vai levar a nada, né? Então você tem que ter amor, zelo com conhecimento, com essa ciência. A palavra ali é epignosis, é um conhecimento profundo da vontade de Deus. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda palavra, a estétis, é conhecimento aqui. A estética é de onde a gente tirou a palavra estética. No sentido que a gente usa hoje não tem muito a ver, né? É percepção, discernimento e julgamento. O único lugar na Bíblia que aparece é aqui. Eu tenho que ter percepção, discernimento e julgamento. Para que julgamento? Para tomar decisão. Então eu tenho que conhecer a vontade de Deus profundamente e tenho que ter percepção para tomada de decisões. É assim que tem que ser o amor. O amor bíblico, na linguagem usada pelo apóstolo, ele é muito além daquele sentimento, do sentimentalismo, né? Ele envolve sentimento, envolve decisão, mas envolve conhecimento e capacidade de tomada de decisão correta. Por quê? Você pode ter toda a boa vontade de tomar decisões erradas, né? Não é isso que a Bíblia quer que você, como discípulo de Cristo, faça. O discípulo de Cristo tem que fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. E aí você está amando biblicamente. Então, cresça no conhecimento da vontade de Deus e na percepção, a sabedoria, na percepção prática de como aplicar a palavra de Deus, né? O amor bíblico não é cego. O pessoal fala que o amor é cego, né? O amor bíblico não tem nada de cego. Ele está muito ligado naquilo que é certo. Ele sabe o que fazer. Muitos têm desejo ardente por Jesus, mas desprezam os seus mandamentos. Eu amo Jesus, só pensa em Jesus, Jesus, Jesus. Mas na hora que ele fala para dar a outra face, na hora que ele fala para deixar levar a túnica, aí você já... Não, aí não, né? Já quer dar o troco, né? Na hora que ele fala não cobiçarás, né? Isso não percebe amor, esse desejo ardente por Jesus, mas é o quê? É para cantar uma música? Não. É as suas decisões.
aquilo que você faz na prática, né? Com o conhecimento que você recebeu. Então isso aí no Filipenses 1:9, né? Amor, entendimento, ciência e conhecimento. Depois ele vai para o versículo 10, onde ele fala: para que isso? Por que eu tenho que crescer em amor? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Aprovei está ligado com o julgamento. A gente falou ali a palavra discernimento e julgamento que o amor tem que ter para quê? Para eu aprovar o que é excelente e rejeitar o que não é. Você deve fazer isso na sua vida. Eu vou tomar decisões, eu vou aprovar o que é excelente, eu vou rejeitar o que não é, e a consequência disso, e sendo sincero de coração, consequência vai ser: eu não vou dar escândalo algum até o dia de Cristo. O escândalo é a sua prática que leva outros a pecarem, né? Você pode pecar de muitas maneiras, só que algumas maneiras vão levar outros a pecar, né? Esses pecados têm consequências piores do que aqueles pecados que só te afetam, eles afetam outros também. Então, se o teu pecado leva outros a tropeçarem, então ele é chamado de escândalo na vida. Ele afasta outras pessoas da fé em Cristo, ou ele leva fracos, crentes iniciantes a caírem em pecado, coisas desse tipo. Isso é o escândalo. E você deve fugir disso. Você deve estar procurando andar sem escândalo. E note que você pode estar buscando amor e causar escândalo se o seu amor for sem discernimento e sem capacidade de julgamento. Porque você faz o que você sente que está certo. Deus nos deu um coração que sente. Isso é bom, senão não teria nos dado um coração que sente. Você precisa sentir. Só que o sentimento é sujeito à racionalidade e à instrução que vem do alto. Você tem que compreender essa instrução racionalmente para direcionar o seu sentimento. Bom, Gabriel. O irmão está falando, tem que ser educado, esse tipo de amor que você. A gente vê no cinema, na novela, eu sempre falo aqui. Faça o que manda no seu coração. Ele vai se o amor. Eu fico bobo de ver. Às vezes eu estou dirigindo, eu ligo o rádio, né? Quantas músicas tem em inglês e português falando: eu vou me perder de amor, você me tira do controle, eu me perco. Um monte de letras assim. Eu perdi a mente por você, você me enlouquece. Isso é estúpido. Isso é estúpido. Jesus nos amou mais do que a própria vida, né? Mas não é disso que eles estão falando em geral. Isso aí é a coisa mais estúpida que você pode falar para sua namorada, que você me tira do sério. Então eu não quero casar com você, eu quero alguém que seja centrado para liderar minha vida, né? Se eu te tiro do sério, se você se perde, não sabe nem tomar decisões quando está comigo, então é melhor. Aquela expressão é: sou louco por você. Né? Sou louco por você. Eu não quero casar com um louco nem com uma louca. Mas assim, o jovem apaixonado, ele gosta de ouvir essas coisas, né? Porque ele se sente o máximo. Mas a longo prazo isso não dá certo, né? Esse é o momento, né? O momento do calor, da paixão. Mas isso tem que ser controlado, né? Aí que está. O amor, ele é dirigido racionalmente. Pessoa que escolhe um marido ou uma esposa na loucura da paixão vai se arrepender pro resto da vida. pode se tornar uma obsessão. A obsessão nunca vai levar a uma. Exato. Sou louco por você. Essa é a obsessão. É uma idolatria também. Então, discernimento, né? E ele menciona o que? Até o dia de Cristo. O dia de Cristo é qual? Qual que é o dia de Cristo? A volta do Senhor. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Você vai se encontrar com o seu Deus, é o seu Salvador. No Velho Testamento diz o profeta: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus.
Esqueci de onde está escrito isso, mas é assim. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se alguém quiser caçar esse versículo no celular aí, ajuda a gente. Mas no Novo Testamento a ideia é similar. Você vai se preparar para o dia de Cristo. Ele já mencionou o dia de Cristo aqui no versículo 6 anteriormente, capítulo 1 de Filipenses, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Cuidado, tem alguns textos na Bíblia que falam do dia do Senhor. É diferente. O dia do Senhor, geralmente, quando fala o dia do Senhor está próximo, um dia de vingança, dia disso, daquilo, está falando de juízo. O Senhor vindo para castigar os ímpios, né? Quando fala o dia de Cristo, ele está pensando na igreja se encontrando com Cristo para receber os seus galardões, né? Então, achou aí qual que é? Achei Amós 4,12. Amós 4,12. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. Isso. Geralmente a gente fala, desliga os seus celulares, né? Mas aqui, hoje em dia, essas coisas ajudam a gente, né? Se o celular estiver sintonizado na aula, me ajuda. Então, isso é uma motivação do discipulado. Talvez essa é a maior motivação. Eu não estou vivendo aqui, e aqui é tudo, e aqui acaba tudo. A minha vida é em foco com as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, né? Você pensa nas coisas do alto, isso vai direcionar tudo na sua vida, todas as suas decisões, as suas ações, os seus pensamentos e sentimentos. Você vai procurar sujeitar a esse fato de que mais cedo ou mais tarde estou me encontrando com Jesus Cristo e tenho que prestar contas da minha vida. Então, eu quero me apresentar perante Jesus no dia de Cristo sem escândalo algum. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho o sangue de Cristo justamente para me perdoar dos meus pecados, mas eu não quero ter que me encontrar com Ele tendo escândalo. Então, isso é uma motivação do discipulado, sem escândalo algum. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Geralmente a gente escolhe um dos grupos, né? Eu não vou dar escândalo para a igreja, ou eu não vou dar escândalo para o mundo. Mas você deve pensar nas três coisas. Aqui ele fala os três porque eles têm o contexto do judeu, ele tem o contexto do grego, que é o pagão, e você tem o contexto da igreja verdadeira. Hoje em dia você poderia pensar da seguinte forma: nós não temos muitos judeus no nosso convívio diário, mas nós temos muitos religiosos que acreditam na Bíblia, mas que não são salvos, né? Não são seguidores de Jesus Cristo verdadeiros. Então você deve cuidar para não dar escândalo para esses. Não dá escândalo, se tiver um judeu também para o judeu. Não dá escândalo para o pagão, aquele que não tem religião, ou aquele que tem uma religião pagã, afro-budista, sei lá qual for, ou o crente verdadeiro. Eu devo ter a consciência de que o meu andar não deve levar nenhum desses a tropeçar. Isso não é fácil de equilibrar. Isso vai envolver o jeito que você se apresenta, o jeito que você fala, que se veste, tudo, né? Então, tudo isso está ligado com esse versículo. É um mandamento bíblico você zelar para não causar escândalo. Não causar escândalo não é simplesmente, ele não gostou do meu jeito, ele antipatizou com alguma coisa. Não é isso, é algo mais grave, algo que leva outro a se afastar da fé, né? Ou a pecar. Então, isso aqui é a raiz do escândalo. Não é simplesmente, eu gosto da música que ele ouve, eu prefiro outro estilo. Isso não é escândalo. O escândalo é aquilo que te leva a pecar ou a se afastar do Evangelho. Até o dia de Cristo, então, é o arrebatamento da igreja. Você tem em 1 João, capítulo 3, essa motivação do encontro com Cristo nos ares, também referenciada ali, 1 João 3, 2 e 3.
Amados, não é Evangelho de João, é a primeira epístola, não é João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Está vendo a motivação do discípulo? É a vinda de Cristo. Eu sei que eu vou me encontrar com Jesus, e pode ser hoje, pode ser qualquer momento. Então, essa é a minha convicção bíblica. Alguns acham que ainda vai demorar muito. Não é minha convicção bíblica é que você é exortado a estar sempre vigiando, porque pode ser hoje. E aí você tem que estar purificado, por quê? Porque eu quero passar vergonha. Ah, mas você não vai ser salvo pela graça? Sim. Mas eu não quero que ele venha e eu esteja cometendo escândalo. Eu sou louco? Não. Eu quero estar em comunhão com Ele. Qualquer que nele tem esta esperança, se você pensar na vinda de Cristo profundamente e crer verdadeiramente que isso pode acontecer hoje, a consequência automática é que você vai se purificar. Se você não está se purificando, é porque você não está pensando que isso pode acontecer hoje. E eu sei que a gente fala nisso, né? A gente acaba pecando, por quê? Porque a gente abandona os pensamentos do alto e se volta para os pensamentos do mundo. Mas se você estiver pensando nas coisas do alto, ele diz que vai se purificar, porque essa é a nossa esperança purificadora, a vinda de Cristo. Qualquer que nele tem esta esperança, que essa esperança que ele acabou de mencionar, que nós vamos vê-lo como ele é. Você tem essa esperança, então você vai se purificar como ele também é puro. Apocalipse 22, 12, a Bíblia quase que termina assim, né, com esta motivação para nós. Apocalipse 22, 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pronto? Eu quero galardão. Eu quero entrar de mãos vazias no céu. Eu vou para o céu, porque Cristo morreu por mim. Mas eu quero galardão. Ele está vindo com o galardão na mão para dar conforme a cada um segundo a sua obra. Então eu vou me purificar. Essa tem que ser a motivação do discípulo de Cristo. Esse aí é... Sim, você tem várias motivações para o discipulado. Essa aqui é uma crucial. Essa é forte. O amor de Cristo nos constrange, porque Ele se entregou por nós, nós devemos nos entregar por Ele, e também a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Isso nos motiva a nos purificar. Então essa purificação é enfatizada em diversas passagens da Bíblia. Voltando em Filipenses 1:11, Filipenses agora vamos ler o versículo 11, né? Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Então esse daqui é o objetivo por qual você foi salvo, né? Então ele fala: olha, eu estou orando para que o seu amor cresça em conhecimento, em discernimento, capacidade de julgamento, para você escolher as coisas excelentes e rejeitar as outras, para ser sincero, sem cometer escândalo, estar pronto para a segunda vinda de Cristo, onde você vai apresentar o quê? Frutos de justiça feitos por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, se você foi salvo, essa é a sua motivação do discipulado. Aí Paulo vai dissecar, vamos dizer assim, esta parte aí dos frutos e de como ele vive para Deus ao longo do resto do capítulo da epístola, né? Eu vou ler rapidamente, o restante a gente focou mais nesses 3 versículos. Eu vou fazer uma leitura rápida até o fim do capítulo, não vou explicar verso a verso agora, né? Mas nós já sabemos a motivação.
E vamos ver como que Paulo então descreve isso na sua vida. Ele fala, você tem que ter amor. Vamos ver. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Que coisa? Ele foi preso, né? De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Veja como ele ama a Deus e ao próximo, né? Está feliz porque foi preso, porque se ele não fosse preso, ele não poderia pregar para soldados romanos, né? Você tem essa motivação na vida? Eu quero ir ser preso porque tem muita gente perdida lá na cadeia, e se eu não for preso, eu não vou poder pregar para eles, né? Então ele está feliz, sempre feliz com tudo o que acontece. Claro, feliz não é do jeito que as pessoas pensam, né? Não é sem dor e sem momentos de tristeza. A felicidade não é a ausência de tristeza, felicidade bíblica, né? A alegria do cristão não é a ausência de tristeza. Ele tem as tristezas e as dores e os choros, mas ele tem a paz do coração, tem aquela gratificação de estar fazendo a vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus. Na sua vida, em tudo, o mais importante sempre vai ser você estar convicto de que está no centro da vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus, não importa se você está no mar, na cadeia, na praia, você está em paz com o seu Deus. Então você vai ter esse gozo. Versículo 14: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha só que benefício dele ter sido preso. Outros também têm coragem de ser presos. Mas se ele ficasse quieto, não ia preso, né? Paulo ama o próximo? Não, está falando de amor, né? Amar é querer o bem do próximo. Agora ele está feliz porque os outros estão falando e podem ir para a cadeia junto com ele. Isso aí é amor? É. Porque amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, você desejar ao próximo aquilo que você quer para si. Mas Paulo quer para si ir para a cadeia. Então eu quero para o outro lado também. Estou simplificando aqui, estou falando meio levianamente, né? Mas assim, a rigor, se preciso for, sim, melhor ir para a cadeia do que ficar quieto e não ir. Então, se eu for desejar, se você considerar que amar é você querer o bem-estar do outro, então você vai falar, não fala de Jesus não. Você vai ficar bem na vida, né? Nada de mal vai te acontecer, porque você não fala de Jesus, ninguém vai te importunar. Se você definir amor como eu vou desejar o bem-estar do outro, então você vai dar esse conselho. Agora, se você definir amor como o bem espiritual do outro, o desejo do bem espiritual do outro, que envolve também outras coisas, não sei, não é só espírito, né? Mas a vontade de Deus cumprida no outro, isso que eu quero, isso é o amor. Então eu vou falar, fale de Cristo a tempo e fora de tempo, né? Ainda que te prendam. E é isso que Paulo está alegre aqui, né? A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, veja bem, ele parece ser muito pragmático aqui. Não importa se você acredita ou não acredita, se você está em amor, se está sem amor, contanto que você pregue. Parece que é isso que ele está falando, mas na verdade, claro que faz diferença. Faz diferença para quem está pregando, né? Mas a palavra em si tem poder. É melhor que ela seja pregada por inveja do que não pregada, mas é melhor que ela seja pregada por amor, evidentemente. Mas ele está falando, olha, eles estão tentando me afligir por meio da pregação, que adversários de Paulo falavam mal de Paulo, diziam que Paulo não tem poder. Eles queriam se mostrar, eles queriam falar, olha, eu prego melhor que Paulo, eu ganho mais almas que Paulo. E eles achavam que iam atormentar Paulo com isso. E Paulo fala, e aí, isso? Estou preocupado com esses? Estão pregando? Tem gente se salvando, porque o Evangelho tem poder. Agora tem uns que pregam por amor, e é isso que Paulo está ensinando. Evidentemente que o ensino de Paulo é pregue por amor. Agora esses que pregam por inveja estão achando que estão me judiando com isso? Não estou.
não estou nem preocupado com isso. Mas eles vão ter que dar conta a Deus. Para eles não tem benefício nenhum, não tem galardão nenhum em você pregar por inveja, né? Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. E esse aqui também, ele resume a motivação do discipulado nessa frase, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu gosto dessa frase, para mim o viver é Cristo. Mas eu tenho que ser sincero mais uma vez, né? Fui sincero no começo, vou ser sincero no final. Para mim o viver deveria ser Cristo. Para mim o viver às vezes é Cristo, mas não sempre. Paulo estava vivendo isso diariamente. A vida dele era de volta a Cristo. A minha muitas vezes não é. A minha muitas vezes eu gasto mais esforço do que deveria em outras coisas que não têm proveito para a eternidade. Eu sei que a gente tem que se entregar nisso também, né? A gente tem que viver, tem que pagar as contas. Mas a vida não é só isso. Então, o meu viver não é Cristo, mas às vezes é, que ele seja mais, né? O seu viver é Cristo, sempre. Nosso viver devia ser sempre Cristo, porque Paulo falou orar sem cessar. Então sempre você deve viver dando lugar a Cristo. E aí jamais você vai satisfazer as concupiscências da carne. Isso é o centro da vida cristã. Esse é o centro do discipulado. O discipulado não é você decorar um conjunto de regras do discipulado. O discipulado é deixar Cristo viver em você. Ele vive em mim. Na verdade, eu digo que para mim o viver não é Cristo sempre, mas Cristo sempre vive em mim, porque Ele está vivo em mim. É que às vezes eu não dou lugar, mas que Ele vive em mim, Ele vive. Se você acreditar que Deus vive em você, a sua vida vai ter poder. Então, esse é também o caminho do discipulado. As regrinhas que a gente pensa e às vezes anuncia, né, são para te ajudar a pensar e estabelecer a sua visão, mas no fundo a raiz da coisa é o seu coração. Se o seu coração está cheio do Espírito Santo, então você vai ser um discípulo fiel, sim. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ser um bom marido, vai ser uma boa esposa, vai ser um bom pai. Então, É um estilo de vida, né? é um estilo de vida. É viver Cristo, né? Se acreditar que Ele vive em você, na verdade não para muito para pensar nisso, né? O Espírito Santo está dentro de mim vivendo. Às vezes parece que está desligado, né? Eu desliguei o Espírito Santo da bateria. É que você não acredita que Ele está lá dentro. Aí eu digo que acredito, né? Mas na prática parece que não, né? Você vive como se Ele não estivesse. Você vive na mecânica do cristianismo, mas você não vive na vida do cristianismo, que é Cristo vivendo em você, né? E aí o poder de Deus se manifesta. E tem fases na sua vida e tem momentos na sua vida que você vê esse poder se manifestando. E aí você percebe, não, de fato ele está vivo em mim. Eu que não estou deixando ele se manifestar. Isso é discipulado. Vamos encerrar com uma oração?